Graça e paz, igreja. Muito bom estar na casa do Senhor. Feliz por ter a oportunidade de trazer a palavra do Senhor. E queria primeiramente agradecer ao pastor Joaquim, a irmã Inês, pela acolhida, pela receptividade que tiveram com Isabela, Larissa e Daniel. Desde quando eles chegaram aqui, eles vieram para fazer a faculdade aqui em 2001. 2021 veio a Isabela e a Larissa. Em 2022 veio o Daniel. E desde que chegaram aqui, eles começaram a congregar na Igreja Batista Getsemane novamente. E nas nossas conversas, todo dia era uma novidade. Um irmão novo que ele encontrava, alguém que dava notícia. E eles expressando para a gente a forma carinhosa que todos o tratavam, que todos acolheram. E nós temos o nosso coração muito grato pela sua vida, pastor Joaquim, irmã Inês, pastor Eduardo e a sua esposa. Larissa fala muito bem também da esposa, parece que ela fez um curso com ela. Que Deus abençoe vocês e todos os irmãos da Igreja Batista Getsemane, todos os demais pastores, líderes. Nós somos muito gratos a Deus por tudo que os senhores fizeram, têm feito e acolheram nossas bênçãos aqui, porque são bênçãos do Senhor que o Senhor nos concedeu, são esses meninos aqui. Mas, como o pastor Joaquim estava falando, eu me chamo Adriano Salles, alguns aqui eu conheço, nós conhecemos, e é bom revê-los. Minha amada esposa, essa mulher bonita, que linda, maravilhosa, é a Nádia. Eu cheguei para cá em 97, na verdade meu pai se converteu aqui, depois eu cheguei aqui, me converti na Igreja Batista Getsemane, conheci a Nádia aqui, nos casamos, o pastor Joaquim fez o nosso casamento como ele falou, depois nasceu a Isabela, depois nasceu a Larissa, depois o Daniel, a Ana Beatriz nasceu em outro momento, nós não estávamos mais aqui, mas participei também, fiz o STEG, sou da primeira turma do Seminário Teológico Getsemane, aqui me batizei, aqui fui abençoado, aqui o Senhor trabalhou e ministrou o meu coração, aos nossos corações. Hoje nós congregamos na Igreja Batista Ágape de Fortaleza, lá nós trabalhamos no departamento infantil, somos professores da Escola Bíblica Dominical, estamos à frente do curso de noivos da igreja também, Nádia Diácona, sou presbítero lá, estou à frente também do Ministério de Homens da igreja nossa lá. E o importante é que é muito bom servir ao Senhor. E nessa noite, nós vamos ministrar sobre um tema que diz: quem tem dado a última palavra na sua vida? Quem tem dado a última palavra na sua vida? Eu gostei muito quando eu vi a irmã Edna falando aqui do testemunho dela, testemunhando como que ela decidiu fazer a célula, e ela falou uma coisa muito importante. Ela falou o quê? Que ela pediu direção a Deus e que ela tem feito tudo debaixo da direção de Deus. Esse é o segredo do sucesso. Fazer tudo debaixo da direção de Deus. E para fazer tudo debaixo da direção de Deus, nós temos que saber quem tem dado a última palavra nas nossas vidas. Onde nós temos buscado essa última palavra para todas as ações, todas as atitudes, tudo que nós vamos fazer. Nós sabemos que nós hoje, homens, mulheres, temos múltiplas funções. Você é pai, as mulheres são mãe, é estudante, ela trabalha, é líder de um grupo, é líder de jovens, é filha, é filho. E no desempenhar de cada uma dessas funções, nós temos que tomar decisões. E as decisões que nós vamos tomar, elas estão sendo respaldadas em quê? Onde nós estamos nos alimentando, onde nós estamos buscando a direção de Deus, quando nós formos tomar qualquer decisão que seja para as nossas vidas. Provérbios 16, 9, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim:
O coração do homem faz planos, mas a resposta certa ela vem dos lábios do Senhor. Ela vem da boca do Senhor. É um texto que ele deixa claro que nós somos expertos em fazer planos. Mas esse plano vem na direção, como a irmã Edna disse, foi buscado diante do Senhor. Então, para nós refletirmos, um ponto que tem chamado a atenção e que nos preocupa é que nós observamos que o mundo tem dado a direção referente à última palavra na vida de muitos. O mundo. O que é o mundo? A Bíblia fala que quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. A Bíblia fala que o mundo, quem ama o mundo, ele é inimigo de Deus. O mundo, ele nada mais é do que os conjuntos e valores que existem, que são corruptos, que são imorais e que busca afastar o homem de Deus. Isso é o que o mundo faz. E o mundo, ele trabalha exatamente para quê? Para tentar nos afastar do Senhor. Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 19, fala assim, ó. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno. Olha só que interessante. Ele reconhece que nós somos de Deus, mas ele está falando que ao mesmo tempo o mundo jaz no maligno. 1 João 2, capítulo 15, 16 e 17. Ele fala assim, ó. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, olha só que coisa interessante, meus amados. É a palavra de Deus reforçando para nós que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. E ele também está reforçando que tem um outro versículo que fala que quem ama o mundo, ele é inimigo de Deus. Então nós não podemos aceitar a ir com a maioria. Nós não podemos aceitar a andar com o que todo mundo faz, o que todo mundo diz, e que acha que é o correto nesse conceito mundano, vamos dizer assim. Nós temos que nos opor a tudo isso. E é por isso que a palavra de Deus, ela fala o que para nós? Que a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem. Aí ele fala assim, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Servir ao Senhor tem muitas situações que a gente às vezes não entende. Ele fala que os últimos serão os primeiros. E é por isso que o mundo não nos entende e não compreende os filhos de Deus. Mas eu volto a dizer, o mundo tem dado a última palavra na sua vida? No seio do mundo, nas atribuições, nas atitudes hoje, nós temos observado algo que tem entrado na vida de muitos e tem gerado grande destruição. As redes sociais. Redes sociais, irmão. Redes sociais é uma bênção. A rede social, ela é uma bênção quando nós sabemos usá-la. Agora, as redes sociais, ela simplesmente está na casa de todo mundo, sem pedir licença. E da mesma maneira que a rede social tem matérias boas, ela tem inúmeras matérias que trazem maldição, que trazem destruição e que estão dentro de quase todos os lares. É engraçado que a gente observa que o mundo, como nós falamos, ele quer fazer o quê? Ele quer afastar o homem de Deus. E o que é que a gente vê nas redes sociais? Influencers
YouTubers, pessoas que têm o quê? Milhares de seguidores. Mas quando a gente vai refletir, a gente vê o apóstolo Paulo falando, em uma de suas cartas, ele fala o seguinte, ele fala assim, sede meus imitadores, aí ele complementa, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo é um líder. O apóstolo Paulo foi o apóstolo que pregou aos gentios. Ele estava falando que, mandando carta para aquele pessoal falando, vocês têm que ser meus imitadores. Mas no final ele faz a referência, assim como eu sou de Cristo. Nós devemos ser seguidores, nós devemos ser imitadores de Cristo. E nós vemos muitas pessoas que focam em ser seguidores de um famoso, de uma pessoa que, porque ela tem não sei quantos mil seguidores, mas de pessoas que não trazem bênção para as nossas vidas. Ser seguidor de pessoas que não trazem nada que venha edificar as nossas vidas. Eu vi uma matéria semana passada falando de um desafio que foi lançado nas redes sociais para os jovens. É coisa antiga, essa matéria é antiga. E que nesse desafio o jovem tinha que pegar um desodorante e inalar aquele desodorante. E o número de jovens morrendo por fazer esse desafio é uma coisa assustadora. Outras brincadeiras que ela tem que tirar, prender o fôlego e ficar não sei quantos segundos. Quem conseguir ficar mais tempo é vitorioso. E os jovens que estão fazendo aquilo, estão fazendo o quê? Morrendo. Porque ele chega um momento que ele perde o controle de si, ele não consegue mais voltar a si. Tem jovens morrendo por conta disso. O fato é que nós não queremos reconhecer, mas as redes sociais, quando ela não é bem utilizada, quando nós não colocamos filtro, ela tem trazido verdadeiras maldições para as nossas vidas. Obrigado, Daniel. Deus abençoe você, varão. E as redes sociais, o mundo, ele tem dado a última palavra na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas têm se alimentado diariamente do que é jogado ali. Eu digo que ali é um buraco sem fundo. Se você quiser, você fica o dia todinho ali, você não sai dela e ele vai te dando. Os algoritmos vão te dando mais e mais informações. Quanto mais você termina um, ele joga outro, ele joga outro, ele joga outro, ele joga outro. E as pessoas estão se alimentando disso. E estão se distanciando de Deus. E estão se esfriando da presença de Deus. Porque vem se alimentando daquilo que não traz edificação para as nossas vidas. Estão se alimentando daquilo que não edifica. Volto a dizer, as redes sociais, elas podem ser usadas, elas devem ser utilizadas, mas nós devemos saber o que nós estamos vendo. Nós devemos saber o que nossos filhos estão vendo. Existem hoje alguns aplicativos que eles dão para a gente, eles mostram para nós quantas horas naquele dia você ficou, ou o seu filho ficou, em cada um dos aplicativos que existe. E foram feitas, irmãos, uma pesquisa para saber qual era uma das palavras que mais eram ditas por todos. Sabe qual foi as palavras que mais foram ditas, estatisticamente falando? Eu não tenho tempo para nada. Eu não tenho tempo. A palavra que mais se ouve das pessoas nos dias de hoje. Aí você fala, eu não tenho tempo para buscar o Senhor, eu não tenho tempo para meditar na palavra do Senhor, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para me alimentar da palavra do Senhor, mas eu tenho tempo para ficar nas redes sociais. E quando nós vamos observar, tem jovens, tem pessoas
que eles ficam o dia quase todo. De férias agora então, se a gente não pegar os nossos filhos, eu digo os que são menores, e você não criar filtros, colocar horário para que eles possam, eles ficam o dia todinho ali, você deixa ele dentro de um quarto, alguns pais estão achando que é a melhor coisa do mundo, alguns pais estão achando, não, isso é bom, pelo menos ele está quieto, ele está no quarto. Mas muitos não têm ideia do que essas crianças, esses jovens estão vendo aqui. Do que isso aqui, nesse aparelhozinho, que hoje ele nada mais é do que um computador portátil. Nele, nós fazemos tudo. Nele nós trabalhamos, nós conversamos, nós estudamos, nós vemos vídeo, nós vemos pregações. Nós fazemos tudo com esse aparelho hoje. E todo mundo tem um desse aqui na sua casa hoje. E às vezes nós deixamos nossos filhos com um aparelho desse aqui na sua mão, achando que ele está seguro dentro da sua casa. E na verdade, ele está sendo atacado. Ele está sendo bombardeado pelo inimigo através das redes sociais. Mas nós, como nós falamos, o mundo tem dado a última palavra na sua vida. As redes sociais têm dado a última palavra na sua vida. É das redes sociais que você tem se alimentado. É das redes sociais que você tem buscado a direção para a sua vida. Semana passada nós ouvimos um relato de uma pessoa no serviço que ela está usando o chat GPT para se aconselhar, para buscar as direções da vida, para a vida dela. Para todos os problemas que ela tem, ela diz que no chat GPT ela tem todas as respostas. Olha a que ponto nós estamos chegando, meus irmãos. As pessoas estão querendo substituir Deus, querendo substituir o nosso Criador. E o nosso adversário, ele trabalha de maneira sutil. Ele vai envolvendo as pessoas. E as pessoas não veem, não enxergam. Quando você vai ver, você já não tem mais tempo de oração. Você está frio na presença de Deus. Você já não consegue mais ler a Bíblia. Você já não consegue mais falar com o Senhor. Mas abrir um celular ali e ficar vendo não sei quem, e aquelas postagens que pessoas colocam diariamente para tentar envolver, entreter as pessoas, postagem de pessoas que não têm nada do Senhor a oferecer, não tem nada a oferecer para a sua vida de edificação. Mas assim é a forma que o inimigo trabalha. Todos já ouviram falar de Adolf Hitler, da forma que ele trabalhava, do que ele fazia para manipular as pessoas. Ele tinha um ministro das comunicações dele que ficou conhecido simplesmente pela frase que ele soltava para todas as pessoas. Ele dizia o seguinte, ele falava assim: uma mentira proferida 100 vezes, ela se torna uma verdade. Uma mentira proferida 1000 vezes, ela se torna uma verdade. Sabe o que eles faziam naquela época? Eles distribuíram receptores rádios e eles ficaram trabalhando constantemente mensagens para a população. Em alguns lugares eles tinham uns alto-falantes que eles ficavam também soltando palavras, exaltando a Hitler, Adolf Hitler, detonando os judeus, acabando com os judeus, falando que eles eram uma potência. Eles ficavam o dia todo, constantemente, soltando isso nas rádios, soltando isso no som, soltando isso na rádio, soltando isso no som. Para quê? Para trabalhar a mente das pessoas. Nós não estamos vendo, mas quando nós estamos na rede social, nos alimentando de pessoas, de líderes, supostos influencers, que não servem ao Senhor, que não têm compromisso com a palavra, sem que a gente perceba, nós estamos alimentando a nossa mente, alimentando a nossa vida de mentira, de conceitos mundanos, de conceitos que não edificam a nossa vida e de conceitos que, quando nós formos tomar as decisões que nós precisamos tomar no dia a dia, vão estar influenciando a nossa tomada de decisão. Segundo,
Segundo situação que tem dado a última palavra na vida de muitas pessoas: o diabo. O diabo, ele já age de maneira sutil, não é de agora. Nós observamos Jesus, quando ele foi batizado, que ele foi para o deserto, e ele ficou 40 dias e 40 noites ali jejuando. A palavra de Deus diz que ele teve fome. E quando ele teve fome, quem apareceu ali para Jesus? O diabo. O que ele apareceu tentando fazer com Jesus? Ele apareceu tentando Jesus. Ele já chegou para ele e falou: se tu és o Filho de Deus, transforme essa pedra em pães. É o diabo tentando dar a última palavra diante de uma situação que Jesus estava passando para Jesus. Mas Jesus, na palavra, virou para ele e falou o quê? Também está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O diabo, não satisfeito, ele continuou tentando Jesus. Levou ele para o alto de um pináculo e lá mostrou e falou assim: mas também está escrito que estará dada ordens aos teus anjos que tu não tropece, que te sustente, e nada vai acontecer contigo. Aí Jesus fala para ele o quê? Mas também está escrito na palavra o quê? Que não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo ele ainda continua tentando, de alguma forma, convencer, usar Jesus para que a última palavra que ele ouvisse ao diabo. E ele chega e fala o quê? Leva ele para um monte. E nesse monte ele mostra glória, riqueza, cidades. E fala assim: se tu prostrares e me adorares, isso aqui tudo será teu. Isso aqui tudo será teu. Mas Jesus fala o que para ele? O que está na palavra de novo. E somente Deus é digno e é o único que ele deve ser adorado. Mas o fato é que o inimigo ele tem dado a última palavra na vida de muitas pessoas. Como eu falei aqui, eu me converti aqui na Igreja Batista de Getsemane. Me converti dia 19 de fevereiro de 1997. Meu pai vinha orando muito por mim. Eu estava morando em outra cidade, eu tinha discutido com meu pai, tinha ido embora de casa, tinha largado faculdade, tinha largado um concurso que eu tinha sido aprovado na Câmara Municipal e tinha ido embora para Araguaína. Meu pai se converteu, começou a orar por mim e o Senhor começou a mover. A palavra de Deus diz que a oração de um justo ela é poderosa e eficaz. E moveu o céu de tal maneira que um amigo meu foi eleito aqui, na época vice-prefeito, me ligou, falando: Adriano, rapaz, vou assumir uma secretaria e tenho um emprego para ti aqui. Irmãos, eu simplesmente era um alcoólatra. Eu bebia todos os dias. Se você encontrasse meu carro, se você levantasse o tampão dele, tinha uma grade de cerveja lá dentro do carro o tempo todo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Durante várias vezes, minha avó, porque eu fui morar com minha avó quando eu fui embora de casa, ela pedia para mim: Adriano, para de beber, Adriano. Vó, a partir de segunda-feira eu não coloco mais uma gota de cerveja na minha boca. Quantos domingos eu falei isso para minha avó? Mas quem dava a última palavra na minha vida era o inimigo, era o diabo. E eu não tinha controle. E todas as vezes que eu falava com a minha avó, na mesma segunda, eu era convidado para alguma coisa, ou tinha alguma festa com tudo grátis, e eu ia, e eu já voltava embriagado de novo. E assim foi. Mas meu pai começou a orar, veio esse convite, do nada eu resolvi sair de Araguaína e vim para cá. Falei com a minha irmã tinha ido embora também, ela veio comigo e nós conversamos e eu falei: olha, tem esse emprego para mim, eu vou para lá. Na hora que sair um emprego, eu saio da casa do meu pai, alugo uma casa e vou tocar minha vida. Só que Deus, ele tinha um plano para a minha vida. E ele decidiu fazer da maneira que ele queria. A gente veio para cá, a gente chegou aqui na quarta-feira, eu combinei com a minha irmã: vamos segurar, a gente não pode beber agora. E nós paramos.
Tentamos parar de beber e no dia que nós chegamos, meus amigos descobriram que eu estava aqui, me ligaram, Adriano, vai ter uma inauguração do boate hoje, a gente precisa sair, a gente precisa ir, a gente foi. Cheguei 6 horas da manhã em casa. Na quinta, na sexta, no sábado. Quando foi, no domingo, meu pai bateu na porta do quarto, estava eu e minha irmã, ele deu um dinheiro para a gente e falou assim, olha, vocês dois, eu vou para um churrasco, acho que era da irmã Letícia, se eu não me engano, não sei se era casamento, eu sei que era um churrasco no domingo. Eu vou para esse churrasco, vocês vão no restaurante ali, comem lá, almoçam, e quando eu chegar eu quero conversar com vocês 1h da tarde. Nós chegamos, meu pai era bem jeitoso, quem conhece ele era bem jeitoso na conversa, sabe? Era bruto, militar. Aí nós chegamos, ele só simplesmente sentou e falou assim, é o seguinte, ó, agora eu sou crente, vocês voltaram aqui em casa, eu estou feliz, mas se quiser ficar aqui em casa, tem que ir na igreja. Se vocês não forem para a igreja, vocês podem caçar outro rumo, vocês não vão ficar aqui em casa. Aí pronto, ele falou isso, eu chamei minha irmã, ela falou assim, eu vou embora, eu não vou ficar, Adriano, não vou falar que eu vou em Araguaína buscar algumas coisas, ainda vou pedir um dinheiro para ele e vou embora. Eu falei, não, tem um emprego para mim que vai sair, eu vou ficar aqui, na hora que o emprego sair, eu vou embora. Irmãos, minha irmã foi embora, eu fiquei e comecei a vir na igreja Batista Getsêmani. Vinha nos cultos de libertação, vinha nos cultos à noite, todos os cultos eu vinha. E a palavra de Deus, ela diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra. E a palavra de Deus começou a me impactar, começou a me tocar. E eu comecei a entrar em conflitos. Eu, até então, sempre muito religioso, minha mãe espírita, católicos, mas assim, muito religioso mesmo. E eu comecei a falar, Deus, e agora? Eu estou ouvindo algumas coisas que eu não enxergava dessa forma. E um certo dia eu cheguei em casa, no meu quarto, cheguei de um culto, era um culto de libertação. Era a irmã Elza que estava pregando, me ajoelhei no quarto e falei assim, Deus, se tu existe, é do jeito que esses crentes estão falando. Falei, de jeito, irmãos. Muda a minha vida. Tira o vício da minha vida. Porque ainda vindo aqui, irmãos, eu saía toda noite eu bebia. Eu só não chegava às 6 da manhã mais. Mas toda noite eu saía. Esperava meu pai dormir e saía. E tira esse desejo de sair. Irmãos, depois que eu fiz essa oração, eu não coloquei mais uma gota de cerveja na minha boca. Depois que eu fiz essa oração, eu não saí mais nem um dia. Eu não saí. A palavra de Deus diz que um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Sinceridade é o que o Senhor quer das nossas vidas. Você tem um problema na sua vida? Seja sincero com o Senhor. Chega diante de Deus, entre no seu quarto e apresente a Ele, que você vai ver Deus, Ele responder a sua oração. E assim Ele fez comigo. Estou contando essa história para ilustrar que o diabo, ele dava a última palavra na minha vida até aquele momento. Mas depois que eu fiz essa oração com sinceridade, o Senhor, Ele me libertou do álcool. Coisa que por mais de 3 anos eu tentei me libertar. Uma oração, o Senhor arrancou isso da minha vida e me trouxe a libertação. Eu lembro que à noite, eu sempre esperava meu pai dormir às 10 horas, depois dessa oração. Aí eu me arrumava, eu saía, ia para o carro. Quando eu sentava no carro, literalmente, irmãos, eu ouvia, rapaz, vamos para a rua, teus amigos estão lá, hoje vai ser bom, hoje vai ser legal. Mas eu ouvia também daqui, você vai fazer o que na rua hoje? Não é melhor você ficar em casa? Eu tinha um conflito, literalmente, o inimigo tentando me convencer aí, eu saía, voltava para o meu quarto, teve situações que eu voltei para o carro de novo, mas eu não saí. Eu continuei sem tomar álcool e sem sair. Por quê? Porque o Senhor, Ele transformou a minha vida. Outra situação, outras situações que nós observamos. Quando nós damos a última palavra na nossa vida. Aí você pode me perguntar assim, mas não sou eu que tenho que dar? É melhor realmente que você dê do que o seu amigo ou a sua amiga, porque tem gente também que adora ir numa outra pessoa para ela definir o que você vai fazer da sua vida. Mas mesmo nós, quando nós formos dar
a última palavra na nossa vida, o que a irmã Edna aqui falou? Que ela buscou a direção do Senhor. Nós temos que buscar a direção do Senhor. Nós não podemos confiar na nossa força. Nós não podemos confiar no nosso conhecimento. Nós não podemos confiar que nós somos o dono da situação, porque nós somos totalmente dependentes de Deus. Totalmente dependentes de Deus. Olha o que fala lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 20. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminho da morte. Tiago, capítulo 4, versículo 13 e 14, fala assim, escutem agora, vocês dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida. É um vapor que aparece por um pouco, depois se desvanece. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a um minuto. Nós não sabemos o que vai acontecer com o nosso próximo amanhã. Nós não temos ideia. Agora, o nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então, a última decisão, quando ela sai de nós, é porque nós estamos confiantes, que dominamos e que sabemos de tudo. E sabe o que é o pior? Quando nós tomamos decisões sem consultar o Senhor, na hora que dá errado, e nós damos com os burros na água, como diz o povo, qual é a primeira coisa que a gente fala? Senhor, por que aconteceu isso? Porque nós não consultamos ao Senhor. Porque nós tomamos a nossa própria decisão. Todos conhecem, já ouviram falar da história de Saul, primeiro rei de Israel. Em determinado momento, o Senhor chegou para o profeta Samuel e falou assim para ele, olha, Saul, me arrependo de ter instituído o rei. Quero que você vá lá para falar com ele. O profeta Saul diz a palavra de Deus que ele orou a noite toda. Ele orou a noite toda, ainda por Saul. Mas o Senhor não mudou a direção dele. E quando amanheceu, o que ele fez? O profeta Samuel, ele foi saber onde Saul estava. E diz a palavra do Senhor que Saul, ele tinha ido para o Monte Carmelo, sabe fazer o quê? Fazer um monumento em adoração a ele, em homenagem a Saul. Olha só, depois que o profeta Samuel vai, que encontra, que conversa com ele, a gente observa no texto falando que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E ele começou a ser atormentado. E foi ali que Davi começou a tocar harpa para ele. Mas eu estou querendo dizer o quê? Quantas vitórias o Senhor tinha dado a Saul. Quantas vitórias o Senhor tinha dado. O Senhor tinha consagrado. Ele era de uma tribo pequena. Tinha consagrado o rei. E o que Saul já estava fazendo? Saul já estava se vangloriando. Saul já estava se apoderando do poder dos feitos de Deus e dando glória a ele. Nós não podemos dar a última palavra na nossa vida. Nós temos que buscar ao Senhor. Aí olha a diferença de Saul para Davi. Aí diz a palavra de Deus que Davi, um garoto, o pai dele manda ele levar comidas para os seus irmãos que estavam lá no campo de batalha. E diz a palavra de Deus que durante 40 dias e 40 noites, o gigante Golias, todos os dias, ia para o campo lá para o vale onde estava o exército filisteu e o exército do povo de Israel, e ele simplesmente desafiava a todos os que estavam lá. Simplesmente ele chegava e falava assim, cadê? Quem é o forte daí? Mande um homem sequer do exército de vocês, do exército desse Deus de vocês, mande um aqui para me desafiar. Se eu for vencido, nós nos tornaremos escravos de vocês. Agora, se vocês forem vencidos, vocês serão nossos escravos.
E sabe o que aconteceu, irmãos? Quem foi lá? Ninguém tinha coragem de ir. Cadê Saul, que tinha feito aquele monumento para si? Mas chega um garoto, Davi, lá. E Davi começa a ouvir aquilo. Olha a diferença, irmãos. Davi começou a ouvir aquilo, aquele garoto. Sabe o que Davi falou naquele momento? Ele falou assim: quem é esse incircunciso que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Davi não estava se vangloriando. Davi não estava chamando nada para si, mas ele estava o quê? Reconhecendo o senhorio do nosso Deus. Houve aquele alvoroço, o irmão de Davi começa: rapaz, que é isso? Não. Mesmo assim chegou até Saul, que Davi queria enfrentar aquele gigante. E o próprio Saul, o texto diz, que ele começa a falar com Davi, falando: rapaz, você é muito jovem. O gigante Golias, esse cara é de lá de Gate. Ele é guerreiro desde jovem. Pelas medidas que a palavra de Deus fala, ele tinha em torno de 2,90 m, 92. Guerreiro já há muito tempo, você é um jovem. O próprio rei Saul falando com ele: como é que você vai enfrentar esse gigante? Mas mesmo assim ele decide enfrentar o gigante. E quando ele vai enfrentar o gigante solta. Quando vê aquele menino, ele olha para ele e fala, ele ri: rapaz, esse é o melhor guerreiro que vocês têm, é esse? Que vai me enfrentar? Hoje ainda eu entregaria a tua cabeça para as aves. Aí vem aquela outra frase de Davi. Ele fala o quê? Você vem contra mim com espadas, com lanças, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não estava confiando nas suas próprias forças. Davi não estava confiando em si mesmo. Davi estava confiando no nome daquele que tem poder para nos abençoar, para nos libertar, para nos curar, para trabalhar nas nossas vidas, que é o nosso Deus. Amém? Mas nós temos pessoas que estão dando a si mesmo, né? Eles mesmos dando a sua palavra para o Senhor. E agora, meus amados, já finalizando, que eu estou vendo que tem um tempo ali, né? Quem realmente tem que dar a última palavra nas nossas vidas? A última palavra nas nossas vidas, ela deve pertencer a Deus. Ela tem que vir de Deus. Quando a gente vai observar o ministério de Jesus, a gente observa o quanto Jesus pregava e exigia relacionamento. O nosso Deus, ele é um Deus de relacionamento. O nosso Deus, ele é um Deus que ele quer que a gente busque o Senhor. O nosso Deus, ele é um Deus que ele quer que todos os dias a gente leve os nossos problemas a ele. E sabe o que ocorre quando a gente faz isso? O Senhor, ele nos ouve. E ele atende às nossas orações. Nós começamos a entender, a nos aproximar do Senhor e saber o que é que o Senhor realmente quer de nós. Nós começamos a entender que o Senhor, os planos do Senhor para nós são melhores do que os nossos planos. Na nossa cabeça, na sua cabeça, você pode pensar que você sabe o que é melhor para você. Eu te garanto que o Senhor tem planos melhores. E Ele quer exatamente que isso ocorra na nossa vida. Que nós possamos lembrar em todas e qualquer situação que você for tomar, meu amigo, meu irmão. Coloque diante da presença de Deus. É isso que o Senhor quer.
No meu trabalho, eu trabalho na Secretaria de Segurança Pública, lá do estado do Ceará, e os colegas já conhecem lá. Diante de todo e qualquer problema que tem do serviço, quando o negócio pega, eu falo, eu queria fazer uma oração aqui, vocês se importam? No setor que eu trabalho, eu sou o chefe, então eles não acham ruim não, né? Mas ninguém fala não, todo mundo fala, não, vamos orar. E vamos fechar nossos olhos, vamos falar com o Senhor. Eu estou falando de trabalho, irmãos. E aquelas situações que para muitos ali eram difíceis de ser sanadas, o Senhor, Ele sempre vem dando uma direção. Ele sempre vem dando um livramento. Ele sempre vem mostrando o caminho. Ele sempre vem mostrando o que nós devemos fazer. Então, quem tem que dar a última palavra na nossa vida é o nosso Deus. Ele conhece o princípio e o fim. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece do teu deitar ao teu levantar. Ele sabe de tudo que está no seu coração. Ele sabe de tudo que está na sua mente, tudo que você pensa, tudo que você faz. Você pode estar no seu quarto achando que ninguém sabe. Deus, Ele sabe de todas as coisas e Ele vê todas as coisas. Todas. Então é Ele quem tem que dar a última palavra nas nossas vidas. Nós possamos refletir e nós possamos pedir que o Senhor venha ministrar o nosso coração, mas que nós venhamos ter a certeza, quando Deus Ele dá a última palavra na nossa vida, é um sinal de que nós reconhecemos a soberania de Deus na nossa vida e que nós confiamos no agir de Deus. E quando nós fizermos isso, vocês vão ver as portas do céu se abrirem, a cura chegar, a provisão chegar, a dificuldade bater em retirada. Dificuldade nós teremos porque é bíblico. A palavra de Deus fala que no mundo nós teremos aflições, sim. Mas Jesus, Ele já venceu o mundo. Então a vitória, ela vai chegar nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos.